Ele viu, porque aquele redireciona o seu olhar, porém, quando ele viu a santidade de Deus, ele deixou de olhar para fora e ele começou a olhar para dentro. É aqui que eu preciso fazer uma pausa para falar algo de Deus para os irmãos. É quando a gente deixa de ver o pecado dos outros e começa a olhar o pecado da gente. Porque ver o pecado dos outros é muito fácil. É muito fácil acusar alguém, apontar alguém, é muito fácil. Murmurar contra alguém. Mas a hora que você começa a ver a santidade de Deus, você começa a voltar o seu olhar para dentro de você. Para um minutinho. Olhe para dentro de você agora. Olhe para dentro de você. Até o capítulo 6 de Isaías só está gemendo dizendo: ai daquele, ai daquela, ai daquele outro. Mas aqui agora ele tem que dizer: ai de mim. Pensa no filho de alguém descendo vivo ao inferno. Era a forma com que Isaías começou a se sentir. E ele começou a ver a impureza dos seus lábios e a perceber que ele vivia no meio do povo de impuros lábios. E ele disse: meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele deixou de olhar para fora, ele olhou para dentro. Perto de alguém que está ao seu lado, diga: você já olhou para dentro de você? Coisa tremenda. Ele deixou de ver apenas o pecado dos outros. Ele passou a ter consciência dos seus próprios pecados. Aí ele disse: ai daquele, eu ia falar daquele. Ele disse: ai de mim. É para isso que Deus nos congregou aqui. É para isso. É para nós deixar de olhar o pecado diário, de ver e de ser. Dá uma olhadinha dentro de você. Veja como você está diante de Deus essa noite. E quando você vê a santidade de Deus, aí é tremendo. Aí é tremendo. Meus irmãos, nós só conseguimos ver os nossos pecados depois que nós vemos a santidade de Deus. E uma das coisas que eu aprendi quando lia é que nós só olhamos para dentro de nós depois que nós olhamos para cima. Isaías entrou no templo, estava tudo normal. Mas a hora que ele olhou para cima, ele conseguiu olhar para dentro. E quando você olhou para cima e voltou-se a olhar para dentro, aí você passa a se conhecer. Aí você passa a ver quem é você. Os irmãos estão aí, amém? Interessante que nessa hora você está dormindo.
E uma das coisas que nós temos que entender, o reconhecimento, a confissão dos pecados, ela não é o resultado da crise. Não se pode perceber aqui no texto que você vai ver, mas é o resultado da contemplação de Deus. Quando você contempla Deus, você reconhece, você confessa, porque assim pode perceber um crente frio, um crente que não contemplou a santidade de Deus, como ele gosta de pecar, como ele tem prazer em pecar. O pecado não significa, não simboliza nada para ele, mas percebe o crente que vive olhando para cima e vendo a santidade de Deus. Ele quer se conservar puro, porque parece que ele ouve nos seus ouvidos o serafim bradando dizendo: Santo, Santo, Aleluia, Santo, glória a Deus. Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. E quando nós ouvimos o bradar dos serafins, nós devemos nos aproximar do altar, por causa do nosso pecado, da nossa impureza. Aleluia! E é só quando nós confessamos os nossos pecados, e quando nós nos abandonamos, é que nós recebemos o perdão e a misericórdia de Deus para a nossa vida. É uma necessidade dos nossos dias hoje. As igrejas estão aí, os pastores estão pregando que Deus só quer o coração de alguém, mas isso não é verdade. Nós somos morada de Deus, nós somos templo de Deus, nós somos casa de Deus, nós somos edifício de Deus. Cada um de nós vamos dar conta daquilo que nós fizermos através do nosso corpo. O livro do corpo, o livro das memórias vão se abrir um dia. E o Senhor diz: eu sei as tuas obras. Aleluia. Paulo diz: e todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele também é puro. Olhe para dentro de você essa noite. Confesse o seu pecado. Abandone o seu pecado. Aleluia. Para que você realmente seja alvo da misericórdia e do perdão de Deus essa noite. E em terceiro lugar, eu vejo que Isaías, agora ele olha para fora. Primeiro ele olhou para cima, depois ele olhou para dentro. Agora em terceiro lugar, ele olha para fora. Porque depois que Isaías olhou para cima e viu Deus Todo-Poderoso no trono, depois que ele olhou para dentro dele e viu a enormidade do seu pecado, então ele ouviu o desafio divino. Ele ouviu o desafio divino e dispôs a fazer a obra de Deus. É aqui que eu preciso parar. Porque o desafio vem do céu, sim ou não? Ele vive com o ser divino reunido, a Trindade dizendo: a quem envia ele e quem há de vir de nós. Isso quer dizer que o desafio ele vem de cima. E eu vou interpretar isso para você. Aleluia. Pois o profeta perdoado respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Por que perdoado? Porque no momento que
que sentiu a enormidade do seu pecado e ficou como alguém que estava descendo ao inferno vivo. Ele viu quando um dos serafins parou de voar e foi até o altar de Deus, e como uma relaxa tomou ali uma brasa viva e voou ao seu encontro e tocou os seus lábios. Será que Deus não precisa queimar lábios aqui essa noite? Precisa ou não? Amém. Eu disse que o desafio divino vem em cima. Como é que está a sua língua? O que é que você tem falado nesses dias? Quantas pessoas falando mal da própria esposa? Quantas esposas falando mal do próprio marido? É um negócio terrível quando você ouve isso. Alguém que fala mal da própria família. Eu não vou dizer que aqui não tem, não. Às vezes a gente está naquela descansada, isso aqui não tem o quê? A palavra não volta para cima. Às vezes falando mal do seu próximo, do seu irmão. Do pastor eu não vou nem dizer, né, irmão? Parece que hoje virou mania. Até o profeta já dizia: ó, estou alegre de contra o meu pastor. Não dizer. Às vezes a pessoa que não tem nem falar, ela fala, pastor, povo. Indica a minha orelha, ela pega fogo. Só que tem uma coisa, eu faço oração. Eu faço oração. E qualquer madrugada peça a Deus vai dizer: não toquei os meus ungidos. Glória a Deus. Não maltrateis os meus profetas. Aleluia, Deus. Fala, Deus. Quando João teve a visão da ilha de Patmos, ele disse que os 7 anjos, as 7 estrelas estavam na mão de Deus. Quando você quer tocar na mão de um ungido, você tem que ir lá nas mãos de Deus e tocar nele lá. Você está arriscando demais. Se eu for usar o linguajar devido, você é atrevido demais para fazer isso. É melhor você orar por ele. Estão nas mãos de Deus. Ore pelo seu pastor. Se você não vai com a cara dele nas opiniões, ou mesmo te livrando da igreja, ore por ele, peça a Deus abençoá-lo, dirigi-lo, orientá-lo e assim por diante. Mas ele diz: eu sou um homem de lábios impuros. Ele tinha até aquele momento de dizer: ai desse, ai daquele. Mas agora ele disse: ai de mim. Mas Deus disse: vem vindo brasa aí, vem vindo brasa para queimar. E o anjo foi direto nos lábios dos amigos. Quem sabe essa noite vai haver uma queimadura de terceiro grau nos seus lábios, para você deixar de falar dos outros e começar a falar: esquece de Deus. Quantos podem receber essa palavra? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, a missão é resultado da contemplação divina. Tem gente que diz: não sei por que Deus não me usa. Eu não sei por que Deus não me dá esse dom ou aquele. Eu gostaria tanto de receber isso ou aquilo, você não sabe como fulano ou mercando. Aqui está o segredo. A missão é resultado da contemplação divina e da confissão de pecado e daqueles que conhecem a majestade e a santidade de Deus.
que reconhece os seus pecados, que os confessam e que recebem o perdão de Deus, são essas pessoas que conseguem ouvir a voz de Deus. Eles que ouviram a voz do Senhor que dizia: então, a quem enviarei? Não me adianta. E depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: quantos aqui que ouviram a voz de Deus? O segredo está aqui. Reconhece os seus pecados, confessa eles, abandona eles, recebe o perdão de Deus, conheça a majestade e a santidade de Deus, receba o perdão de Deus, e depois disso você vai ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Pense em algo. Quantos aqui já ouviram mesmo a voz de Deus? Não é simplesmente aqui por uma palavra através do pregador que Deus já falou com você. É bom. Glória a Deus. E Deus quer falar. Deus quer agradar aqui neste santuário. Aleluia. Pergunta para a pessoa que está pronta, que está ao seu lado: você está pronta para ouvir a voz de Deus hoje? Pergunte mesmo. Você está pronto para ouvir? Aleluia. Depois disso, ouvi a voz de Deus que dizia: a quem enviarei? Irmãos, Deus tem profetas aqui neste lugar. Deus tem vasos da palavra, vasos da doutrina, vasos do cante. Mas esses vasos precisam ouvir essa palavra hoje. Esses vasos estão em crises consigo mesmos. Esses vasos estão precisando ser ouvidos. E estão precisando. Porque Deus vai encher-nos. Enquanto você não se esvaziar do que está aí dentro, explodido, podre, Deus não vai te usar. Tem entulho aí dentro, e o seu vaso está assim, e Deus não vai misturar o líquido divino, e nem o que é precioso com o vil. Esta noite Deus quer que você faça isso, pastor. Isso assim. Confesse, deixe, abandone, joga o lixo no lixo. Glória a Deus.
estou dizendo de você entrar aqui. E mesmo na crise que está, redirecionar o seu olhar para cima e contemplar Deus essa noite. Porque a hora que você vai ver a santidade de Deus, você vai ver o seu pecado. E você vai ver a enormidade dele. E quando você vê a enormidade do seu pecado, você vai olhar para fora. Aleluia! Você vai ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala com pecadores e com profetas perdoados. Tem profetas aqui que não confessam. Porque parecem ser simples aos seus olhos. Eles não conseguem ver a enormidade do pecado. Profetizavam através dos cânticos. Profetizavam através da palavra. Profetizavam através da música. Mas hoje estão calados. Estão mudos. Mas essa noite Deus está falando aqui nesse lugar. Glória a Deus. E uma das coisas lindas que eu contemplei dentro deste texto é que Isaías deixou de ser parte da crise para ser um instrumento de Deus. Essa noite, o Espírito Santo que está comigo aqui, o Espírito Santo que está com vocês aí, ele está te convocando. Deixa de ser parte da crise e seja um instrumento de Deus. Aleluia. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Isaías, ao invés de ficar vivendo confuso, aturdido no meio daquela crise, ele se ergueu, aleluia, como um instrumento, como um profeta de Deus, para levar àquela nação toda a mensagem de Deus. Deus quer te erguer essa noite, mesmo no meio dessa crise e agônia que você está vivendo. Deus quer te erguer. Deus quer te erguer. Aperta a mão da pessoa que está ao seu lado e profetiza para ele. Deus quer te erguer essa noite. Aleluia! Por aquela nação de mim, pelo mundo que nós estamos vivendo, Aleluia. está vivendo uma crise efervescente, está vivendo uma crise colossal, meus queridos, por todos os recantos do mundo. É os montins, é os tumultos, é as revoltas. Estão explodindo revoluções por todos os lados aí.
Aleluia. Deus já estou caminhando levantado. Para levar a mensagem de salvação. Aleluia. Isaías se levantou no meio da crise.